Graça e paz, amados. Amém. É um prazer, né? Um privilégio, um prazer sempre compartilhar a palavra de Deus com a igreja, né? Aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Bem, nós estamos sendo ministrados a respeito da voz de Deus. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração está um texto baseado em João 10, 27. Eu estou lendo aqui na NVT, tá? Eu usei a tradução da NVT. João 10, 27 vai dizer assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A palavra de Deus, né, só contextualizando aqui para vocês a respeito desse versículo. Jesus estava em uma festa em Jerusalém, a festa da dedicação. E ele foi cercado ali pelos líderes judeus que pediam para ele dar um sinal claro, né, falar para eles claramente se ele era o Filho de Deus. E ele falou assim, respondeu para eles assim: olha, eu já falei para vocês, inclusive a prova são os sinais que eu faço, né? São as obras que eu faço em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas. Então, a partir desse texto, do verso 26, Jesus começa a fazer uma distinção entre quem são as ovelhas dele e quem não são as ovelhas dele. Aqueles, né, que são as ovelhas dele e aqueles que não são as ovelhas dele. E no verso 27, no verso 26, ele diz assim: mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. No 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. O interessante é que esse verso que eu peguei aqui para fundamentar, ele é um verso curto, mas ele tem alguns ensinamentos para nós. A primeira coisa que a gente consegue olhar nessa primeira parte é que ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a partir daí, a gente pode começar a fazer uma distinção também, que é privilégio só das ovelhas ouvirem a voz do Pai. É privilégio das ovelhas ouvirem a voz do Pai. E, ao mesmo tempo que isso é uma distinção, isso é também uma condição. Por quê? O próximo pedaço do texto vai dizer assim, ó, eu as conheço. O engraçado é que o Senhor vai dizer que conhece as ovelhas, e eu fiquei meditando a respeito disso, e o Senhor me lembrou de Mateus capítulo 7, que onde ele, no dia do juízo, ele vai falar assim: olha, apartai-vos de mim, que eu não os conheço. E um pouco mais atrás, se a gente for ler o capítulo 10 de João, ele fala ali da relação entre a ovelha e o seu pastor. Ele vai dizer que as ovelhas do Senhor a conhecem, e ele as conhece e elas conhecem a ele. Então, naquele dia, aquelas que não conhecerem também o Pai, por revelação da voz, da palavra, não serão conhecidas dele. E a última parte que diz aqui: e elas me seguem. Um outro detalhe interessante que eu notei nesse texto é que fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se a gente for olhar, assim, se você jogar no Google aí a diferença entre ouvir e escutar, você vai ver que para você escutar demanda muito mais atenção. Escutar é prestar atenção. E eu fiquei assim: Senhor, não seria o contrário? Essa palavra aqui não tá trocada, né? Perguntando ao Senhor, o Senhor falou assim: não. A ovelha, ela tem tanta intimidade com Deus que basta ele, quem sabe assoviar aí, né? Basta ele dar um assovio, a ovelha reconhece e vem. Elas ouvem, porque ouvir é mais superficial, né? Eu estou aqui, olha, estou ouvindo o barulho do ventilador,
um ou outro conversando, alguém andando. Então, a gente ouve o tempo todo, mas escutar é algo mais profundo, que demanda mais um esforço. Mas as ovelhas não precisam se esforçar para ouvir a voz do Pai. Elas ouvem um assovio, né? E vêm. Isso é gerado em intimidade, isso é gerado em relacionamento. Então, a conclusão dessa introdução, né? Senão vocês vão pensar que a palavra já está acabando, né, gente? A conclusão, assim, dessa introdução é que, primeiro, somente as que são dele, as ovelhas que são dele, têm o privilégio de ouvirem a voz dele. E, ao mesmo tempo que isso é um privilégio, também é uma condição. Amém? Guarda isso no seu coração. Ouvir a voz do Senhor determina não só o modo como vivemos, mas também o nosso destino, se nós vamos ou não vamos entrar no céu. E eu quero deixar, né, como uma reflexão para a gente começar aqui essa palavra. O que é que nós temos ouvido? A que vozes nós temos dado ouvidos? E, nesse contexto, passa a ser, assim, vital, né? A gente conhecer e ouvir a voz do Senhor nosso Deus. E, muitas vezes, nós não conseguimos distinguir essa voz. Por quê? São três os tipos de vozes que falam conosco. A voz da nossa alma, a voz de Satanás e a voz de Deus. Por isso, às vezes, muitos de nós, a maioria, uma grande maioria, tem uma percepção de que Deus não fala, né? Ou tem uma dificuldade de distinguir, de ouvir a voz do Senhor. E eu quero construir, assim, com os irmãos, dentro aqui de alguns versículos, esse um padrão para a gente tentar conseguir distinguir a voz do Senhor. Primeira coisa, como a alma fala. Nós sabemos que a alma, ela é o centro das nossas emoções. Ela é o centro das nossas decisões. E a alma fala conosco através de pensamentos intrusos. Então, são aqueles pensamentos que vêm e vão trazer prejuízo para você e para outras pessoas. Alguns exemplos que eu anotei aqui, olha. Todo mundo faz. Quem já ouviu? Todo mundo está fazendo. Nada a ver. Tem nada a ver. Outro tipo de pensamento. É só para experimentar. Um outro exemplo. Pode pegar, ninguém está vendo, não tem ninguém que te conhece aqui. Um outro tipo de pensamento, de voz que vem na sua mente. Se joga, você é tão jovem. Curte a sua vida. O importante é ser feliz. E o outro tipo de pensamento é quando eu quiser, eu paro. Então, uma outra forma que a alma encontra de falar conosco são através dos preconceitos. Os preconceitos são aqueles que são formados no nosso interior desde que nós somos crianças, desde a nossa formação. Alguns exemplos, olha, esses aqui até colei do pastor Elan. Mulher só pensa em dinheiro. Não é que ele fala assim, não, viu, gente? São os exemplos que ele cita no seminário. Tá? Deixa eu explicar aqui, senão, né, pastor? Mulher só pensa em dinheiro. Homem sem dinheiro não vale nada. Homem nenhum presta. E um outro exemplo, não põe minha mão no fogo por ninguém. Então, esses são tipos de conceitos ou de preconceitos que vêm sendo formados no nosso interior, na nossa identidade, desde o momento da nossa criação, né? Na nossa criação. E uma outra forma que a alma encontra de falar conosco é através das crenças limitantes, que são as maldições. Tem gente que pensa assim, tudo dá errado para mim.
eu sou um erro. Eu nunca vou ser feliz. Ninguém me ama. Ninguém me entende. Então, essas são umas das maneiras que a alma encontra de trazer para nós a voz dela, de apresentar a voz dela. Agora, a segunda voz que fala conosco é a voz de Satanás. Então, vamos pensar como é que Satanás fala. Satanás, ele fala através de pensamentos, setas malignas, né? Destrutivos, acusativos e culposos. Ou seja, aqueles pensamentos que trazem culpa, que trazem peso, que trazem desesperança, pensamentos de morte, eles com certeza são setas malignas, são pensamentos satânicos. Uma outra forma que Satanás acha de acessar a nossa mente é através das músicas mundanas. São músicas que despertam gatilhos emocionais em você. A palavra vai dizer que não tem um versículo na Bíblia, né, que nos proíbe de ouvir músicas mundanas. Na verdade, não tem. Mas a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, se a gente for pegar por esse raciocínio, da mesma forma, o inimigo também habita em músicas que não são louvores. Então, muitos de nós já tivemos experiências disso. Começa a ouvir uma música lá de 1800, né, bolinha, e vai trazendo aquelas emoções, aqueles sentimentos. Você lembra de um relacionamento que você teve lá do passado, que te trouxe frustração. Você lembra de uma situação, de alguém que te humilhou, de alguma situação que te deixou desesperançoso, de um problema. Ou, às vezes, foi até um momento bom para a alma, né? Mas foi um momento pecaminoso diante do Senhor. Né? Quem tem vícios, né? Tem também esses gatilhos, né? Meu marido ali, que é mais especialista, né? Eu fico ouvindo ele falando e captando as coisas, vou aprendendo um pouquinho com ele. A respeito desses gatilhos que são despertados também por esses ambientes, por essas músicas que têm acesso à nossa mente. Outro tipo de voz de Satanás é através dos profetas do caos ou do desânimo. São aquele tipo de pessoa que nunca tem uma palavra de encorajamento. É sempre uma palavra para te derrubar, é sempre pessimista, é sempre toda pesada a palavra dela. Então, esse tipo de pessoa também pode ser usado por Satanás para proferir a fala dele, né, para transmitir a mensagem dele. E uma outra forma é através dos conselhos. Pessoas que carregam em sua alma as doutrinas e ideologias deste mundo. Ou seja, os dogmas, os sofismas, as frases feitas, né, as filosofias do mundo, carregam esse peso de ter uma mensagem contaminada pelo mal. Agora, a terceira voz que fala conosco é a voz de Deus. Deus, ele fala ao nosso espírito, né? Deus, ele fala ao nosso espírito por meio do Espírito Santo. Então, o Senhor vai ministrar ao nosso espírito principalmente através da Bíblia, através da palavra dele. E outros canais que Deus usa são os louvores, né? Eu acabei de citar o versículo, que Deus habita em meus louvores. As pregações, né? Usando dons de profecia, dons da palavra do conhecimento, usando seus pastores, usando seus líderes. Então, o Senhor, ele usa esses canais para poder falar ao nosso coração, aos nossos corações, transmitir a voz dele a nós. Agora, como é que eu faço para saber se é Deus que está falando? A palavra diz, ou melhor, a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso filtro. A Bíblia tem que ser o nosso filtro. Então, se aquilo que eu estou ouvindo não estiver em acordo com a palavra de Deus, certamente não é Deus que está falando. E para você ter esse discernimento, você precisa conhecer a palavra de Deus.
Para que você não seja enganado, você precisa conhecer a Bíblia. Então, isso é vital para todo cristão, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter conhecimento, buscar a revelação do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela tem algumas características que eu vou ler aqui para os irmãos. A primeira coisa que a palavra de Deus nos traz, é discernimento. A palavra diz assim em Hebreus 4:12. Se os irmãos quiserem abrir, colocar aqui na tela para a gente. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito. Olha, alma e espírito. Alma, a vontade da carne. Espírito, aquilo que é de Deus. Então, a palavra é que vai fazer essa distinção para você. É que vai discernir para você o que é sua carne, o que é Satanás, ou o que é do Espírito Santo, o que é da palavra. Então, a palavra de Deus, ela é penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então, a partir daí, o filtro de Deus, a palavra do Senhor, ela começa a operar dentro de nós, trazendo essa separação, trazendo para nós esse discernimento a respeito do que é a voz da alma, a voz de Satanás e a voz do Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que a palavra de Deus gera em nós, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é a fé. Vai falar lá em Romanos 10:17 assim. Romanos 10:17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, se às vezes falta fé, se às vezes a gente não consegue discernir, está faltando o quê? Palavra. Está faltando o quê? Estudo da Bíblia. Está faltando o quê? Busca, dedicação, né? Outra coisa que a palavra de Deus faz, quando nós ouvimos, damos ouvidos à voz de Deus, ela traz transformação. Atos 9:4 vai dizer assim: ele caiu no chão e ouviu uma voz a lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Transformação de Paulo é um exemplo para nós, porque Deus transformou um perseguidor ferrenho, em um dos maiores pregadores e apóstolos de todos os tempos. Então, a marca da palavra de Deus é transformação. Ninguém que ouve a voz do Senhor permanece da mesma forma. Ninguém que teve um contato real com a palavra do Senhor, que ouviu a voz de Deus, permanece da mesma forma. Então, a transformação é algo que a voz de Deus gera em nós. Um outro detalhe que a voz de Deus traz para nós. A voz de Deus, ela nos convida e traz descanso. Mateus 11:28 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A voz de Deus te chama a caminhar com Ele em paz, em descanso, em leveza. O Senhor vai dizer: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, a voz de Deus, ela não vai trazer peso para você. A voz de Deus não é para te ferir. A voz de Deus não é para te machucar. A voz de Deus é para dar descanso para a sua alma. A voz de Deus é para te dar alívio. A voz de Deus é para te dar paz. Amém? Tem alguém aí, gente? Vocês estão tão caladinhos. A voz de Deus faz acontecer. Então, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, ela traz à existência coisas que não existem. Gênesis 1:3, que vai dizer assim. Eu não estou esperando ali, né? Gênesis 1:3. Então disse Deus: haja luz e houve luz.
A palavra diz lá no contexto que a terra era sem forma e vazia, não havia nada. E o Senhor, com uma palavra, Ele trouxe a existência. O primeiro aqui foi a luz, mas durante o texto, se você for lá ler o livro de Gênesis, todas as coisas vieram a existir por um comando da voz de Deus. Todas as coisas vieram a existir pelo comando da voz de Deus. Então, ela traz à existência aquilo que não está na nossa realidade. Aquilo que ainda não existe para você, para Ele existe, né? Aquilo que não existe ainda para nós. A voz de Deus traz à existência. Outra coisa, a voz de Deus traz para nós. Olha, quando damos ouvidos à voz de Deus, ela nos consola. João 11, 25. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. A gente já sabe decorado, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, nessa versão um pouquinho diferente. Gente, quem é cristão e ouve um versículo desse, mesmo diante da perda de uma pessoa muito querida, e não se sente confortado com a palavra? Mesmo quando a gente perde alguém que a gente ama muito, mas que a gente sabe que essa pessoa morreu no Senhor, a gente se sente tão, nossa, daqui a pouco, né, o Senhor vem, busca todo mundo, a gente se encontra lá, porque essa pessoa não morreu, não acabou. Ainda que morra o corpo físico, viverá. Glória a Deus. A voz de Deus, quando nós damos ouvidos a ela, ela ressuscita. João 11, 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. Para os que ainda não conhecem essa passagem, Lázaro estava morto já havia 4 dias. E nem a morte pôde resistir à voz de Deus. Nem a morte pode resistir ao poder da voz de Deus. Ela traz vida aonde a morte já... A pastora Patrícia, né, não está aí hoje não, mas ela falou isso aqui na pregação dela. Nem a morte pode resistir ao poder de Deus, ao poder da voz de Deus. Ela traz vida àquilo que já morreu. Ela falou aqui de áreas da sua vida que talvez estejam, né, mortas. Áreas da sua vida que estão infrutíferas. Pelo poder da voz de Deus, elas podem voltar a ter vida e dar frutos para a glória do Senhor. Amém? A voz de Deus, quando nós damos ouvidos a ela, ela nos guia, nos orienta. João 10, 27, que é o verso que eu escolhi. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A voz de Deus, quando damos ouvidos a ela nos convida, ela nos chama, ela insiste conosco, olha. Apocalipse 3, 20. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. O Senhor te chama a ser amigo dele. Olha o privilégio. Aqueles que ouvem a voz de Deus se tornam amigos do Senhor. Que privilégio ouvir e atender a voz do Senhor. Deus fala conosco o tempo todo. A questão é se nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor, se nós estamos disponíveis para a voz do Senhor, e se nós priorizamos a presença do Senhor, né? Se de fato queremos ouvir, porque a palavra de Deus ela vai trazer também confronto, correção, ensino
e repreensão. E isso afugenta muita gente. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. O pastor Elan pregou, né? Teve uma mensagem do pastor Elan que ele destrinchou aqui cada um desses verbos, mas eu vou só dar uma pincelada aqui. O texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Aí começa o confronto. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. Então, as pessoas que não querem de fato mudar de vida, as pessoas que não querem de fato abandonar os pecados, elas não querem ouvir a voz de Deus. Então, tem gente que, foge. Eles tapam os ouvidos à voz de Deus. Eles desprezam a voz de Deus. Eles não querem ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus, a palavra ouvir em hebraico é shema, que quer dizer mesmo que obedecer. Então, na Bíblia, ouvir é o mesmo que obedecer, não tem distinção. Então, se nós ouvimos, automaticamente obedecemos. Isso é dar ouvidos à voz de Deus. Agora, tem pessoas que se recusam a ouvir. E essas pessoas, elas estão caindo no pecado de rebeldia. Rebelião. Então, ouvir a voz de Deus é um pecado de rebeldia, ou melhor, se recusar a obedecer é um pecado de rebeldia e provoca a ira de Deus. Isso é um pecado deliberado. Vamos abrir ali em Hebreus, capítulo 3, versos do 7 até o 19. Hebreus capítulo 3, verso 7 ao 19. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Não dar ouvidos à voz de Deus é rebelião, pecado de rebelião. Quando me puseram à prova ali no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Então, Deus foi mostrando sinais, Deus foi suprindo o povo, e mesmo assim, com toda a bondade e misericórdia do Senhor, o povo se rebelou contra Ele. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Que descanso é esse aqui, gente? Era uma analogia com a terra prometida, não é isso? E para nós a terra prometida é onde? O céu. Você se lembra que eu falei que aquele que se recusa a ouvir a voz de Deus não vai entrar no céu? Quando Jesus fala lá no verso de João 10, 27. Ouvir a voz de Deus vai determinar se você entra ou não no céu. Prosseguindo, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje.
O que ele quer dizer com isso? Tem tempo. Ainda é hoje. O amanhã não nos pertence. Mas agora tem tempo de você corrigir essa rota. Advirtam uns aos outros, olha, não é o que nós estamos fazendo aqui? O tempo é hoje. Olha, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo. Se de fato, olhe, só se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Então, se eu e você estivermos incorrendo em pecado de rebelião, é hoje o tempo do conserto, é hoje o tempo do arrependimento, é hoje, é agora o tempo de tornar a Deus, para que no dia do juízo nós não ouçamos, eu não te conheço, não. Porque Jesus, ele fez distinção entre os que são as suas ovelhas e os que não são. E aqueles que não ouviram é porque não são. Aqueles que não deram ouvido é porque não são. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? Olha o juízo, o resultado, hein? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria no seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Agora, para quem decide ouvir a voz de Deus, existe uma série, a palavra de Deus vai narrar lá em Deuteronômio 28. Uma série de bênçãos para o tempo que se chama hoje. Existem consequências para quem ouve a voz de Deus. Eu não vou ler todos aqui, não. O texto é bem grande, mas eu vou resumir aqui para a gente. Tem alguns que eu marquei. Deuteronômio 28, a partir do verso 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Ninguém precisa correr atrás de bênção, é só obedecer, só ouvir e obedecer. Benditos serão na cidade, benditos serão no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra e dos seus animais. Bendito será o cesto de cereais, ou seja, a despensa da tua casa, e bendita será a amassadeira de pão, ou seja, a comida que você prepara será bendita também. Benditos serão vocês ao entrar e ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra vocês sejam derrotados na sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja em seus celeiros em tudo que vocês colocarem à mão. O Senhor os constituirá para si em povo santo, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. Aleluia. O Senhor lhes dará abundância de bens do fruto do seu ventre. O Senhor lhes abrirá o bom tesouro do céu para dar chuva
a terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão às muitas nações, porém não tomarão emprestado. Essas são só algumas que eu listei. Agora, para aqueles que decidem desobedecer, para aqueles que resistem à voz do Senhor, também tem consequências. Mesmo capítulo Deuteronômio, olha, vai dizer assim, a partir do verso 15: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas bênçãos. Então, para atrair maldição também, não precisa ninguém correr atrás delas, é só desobedecer. Malditos serão na cidade e no campo. Vamos falar, está amarrado? Maldito será o cesto de cereais, maldita será a amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, da sua terra e das suas crias. Malditos serão vocês ao entrar e ao sair. O Senhor mandará sobre vocês maldição, confusão, ameaça em tudo o que empreenderem. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre, inflamação, com calor ardente e seca. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será como ferro. Por chuva sobre a sua terra o Senhor lhes dará o pó. Olha esse aqui que interessante. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Até o adultério é maldição, gente. Você constituirá uma casa, mas não morará nela. Você lançará uma semente no campo, mas colherá pouco, porque os gafanhotos vão consumir tudo. Enfim, uma série de maldições. Eles emprestarão a vocês, mas vocês... Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Então, e segue o resto do texto, Deuteronômio capítulo 28. O segredo, então, está onde, meus irmãos? A que vozes nós temos dado ouvidos? Para que nós possamos saber a qual voz nós temos dado ouvidos, nós temos que verificar o fruto. Quais os resultados estamos tendo? Se o resultado das nossas vidas estiver em maldição, com certeza, nós não estamos dando ouvidos à voz do Senhor. Se o fruto, o resultado, o caminho que a gente tem andado não tem sido um caminho de paz, não tem sido um caminho de descanso, tem sido um caminho de dor, com certeza nós estamos dando ouvido à voz da nossa alma. Agora, porém, se o fruto da sua vida, a forma como você está vivendo, você tem tido bênçãos, você tem tido paz, você tem tido orientação, você com certeza tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. E eu quero nesse momento, terminou a palavra, eu quero nesse momento fazer uma oração com você. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E que você deixasse o Espírito Santo de Deus sondar você nessa hora. Às vezes, algumas pessoas têm tanta dificuldade e acham que Deus não fala com elas, mas Deus fala sim. E Ele está falando com você agora, nesse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está ministrando o seu coração. E como diz o texto em Hebreus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. O tempo que se chama hoje é um tempo de conserto com o Senhor. Eu queria agora que você pensasse na sua vida em quais frutos
Como é que você tem vivido? Para onde essas vozes têm conduzido você? Deus tem tantos planos de bênção, de paz, de prosperidade. A palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Meus irmãos, você não está vivendo a paz do Senhor, a bondade do Senhor, você está dando ouvidos a vozes erradas. Nesse momento, faça uma oração a respeito de você mesmo. Se arrependa de não estar dando ouvidos à voz do Senhor e faça um concerto com Ele. Agora, no tempo que se chama hoje, porque hoje é o dia do conserto, hoje é o dia do arrependimento. Renuncie às vozes que você tem dado ouvidos e faça um compromisso com Deus, de buscar a palavra, de buscar conhecer essa fonte de vida. Não existe vida fora de Deus. A vida verdadeira é em Jesus. Não existe vida fora de Deus. O resto é tudo engano. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, você que está nos visitando, deixe que o Espírito Santo sonde o seu coração nessa hora. E em nome de Jesus, se arrependa e torne a Deus. Você que deixou de ouvir a voz de Deus, porque achou que era melhor para a sua alma, né? Você encontrou prazer nas coisas do mundo, você encontrou prazer nas vozes de Satanás. Meu irmão, volta agora, porque é hoje que o Senhor está chamando você. A palavra de Deus, a voz de Deus chama você. Volta aos caminhos do Senhor. Se arrependa de não ter dado ouvidos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos arrependemos aqui, Pai, de por muitas vezes negligenciar a Sua presença, negligenciar a Tua palavra, de muitas vezes, Pai, nos recusarmos a Te dar ouvidos, nos recusarmos a obedecer. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos o Seu perdão nessa hora e clamamos pelo Teu Espírito Santo, pelo auxílio, pela ajuda do Teu Espírito Santo. Porque o mundo, Satanás e a nossa alma faz parecer difícil, faz parecer pesado, mas a Tua palavra diz que não é, e nós acreditamos em Ti. Nós escolhemos ouvir o Senhor, e nós queremos sim, Pai, nesse tempo que se chama hoje, em nome de Jesus, fazer um concerto com o Senhor, de darmos ouvidos ao Senhor, ó Pai, e obedecer em tudo, ó Deus, para que possamos manter a nossa fé firme, e no dia de Cristo, possamos entrar, desfrutar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.